Muito bem, estamos de volta com o TV News desta segunda-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Feliz Natal para você que passa a nos acompanhar a partir de agora. E como eu disse no bloco anterior, a repórter Polani Santos nos mostra agora a história do coco, da cultura do coco. E tem uma palavra que é chave e está nesta reportagem, feromônio. Vamos entender melhor na reportagem de Polani Santos. A gente aprende desde cedo que o cheiro tem o poder de atração ou retração. Na natureza, os odores, chamados feromônios, são utilizados como forma de comunicação química, responsáveis por elementos essenciais na sobrevivência das espécies, como a reprodução e a alimentação. Percebendo a importância dos feromônios, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas viram nesta genialidade da natureza uma oportunidade de controlar pragas nas plantações. O professor doutor em Química, Antônio Eusébio, foi um dos pioneiros no Brasil a sintetizar o feromônio e utilizá-lo para este fim. O feromônio é uma molécula que é produzida pelo próprio inseto e que nós obtemos esse material do inseto e depois passamos a sintetizá-la para usar no controle do inseto, não é? Então essa molécula tem uma ação de atração ou repelência do inseto. A descoberta científica veio para revolucionar a cultura do coco no país. Foi estudando este inseto aqui, o Rhynchophorus palmarum, conhecido como a broca do olho do coqueiro, que pesquisadores conseguiram sintetizar o feromônio de atração da espécie. Essa é a praga mais letal para o cultivo do fruto e de outras palmeiras, já tendo causado muito prejuízo aos produtores brasileiros. Essa praga é a praga mais importante dos coqueirais, também dos dendezais e de outras arecáceas. Então é uma praga que ataca indistintamente essas palmeiras e transporta com ele, leva com ele geralmente um nematóide que causa uma doença que é letal à planta. Então a planta infectada ela vai ser destruída. A doença causada pela praga do olho do coqueiro é conhecida por anel vermelho, que leva este nome por apresentar uma faixa circular avermelhada no tronco, perceptível apenas com o corte horizontal da planta. Externamente, as folhas murcham ganhando coloração amarelo-ouro e o coqueiro passa a não florescer, tornando-se uma ameaça para toda a plantação. É uma doença letal, uma vez que ataca o coqueiro está contaminado, não tem mais cura. O ideal é que se elimine, porque elimina o foco, porque tudo que ela está doente, ela vai atrair mais insetos, e os insetos são atraídos mais por coqueiros doentes do que pelos sadios. Então é ideal que se elimine essa planta para evitar o foco. As pesquisas, iniciadas há mais de 15 anos, foram feitas de forma integrada entre os cursos de Química e Agronomia da UFAL. Para se chegar a este resultado, foi necessária a realização de intensos estudos sobre o comportamento do inseto, quando se alimentam, quanto tempo vivem e como se reproduzem. Tudo para entender cientificamente como é feita a comunicação química entre eles. Cada um tem a sua função. O pessoal da química tem a função da identificação, a síntese, né? E com relação à agronomia, a gente tem a função de levar ao campo as melhorias, as técnicas, melhorando também a eficiência da armadilha, porque não adianta ter o feromônio em uma armadilha que não consiga aprisionar, digamos assim, o inseto. O ideal é que tenha um funil, tá? Coloca aqui o feromônio, a cápsula de feromônio, certo? E é o ideal que tenha cana-de-açúcar, pedaço de cana-de-açúcar ou abacaxi. Estudos já mostram que tanto enterrado ao solo, como a 2 metros do estipe, do tronco, ela é eficiente por causa do voo do inseto. Então ele não perde tempo, ele voa ao perceber a pluma de feromônio, que são os odores liberados pelo feromônio, ele já vai direto na armadilha.
Então ele entra, não tem como sair. Não tem como sair. E quem não abre mão desta descoberta é o produtor de coco Henrique Goulart. Ele é proprietário de uma fazenda de 8 hectares em Marechal Deodoro e conta como a utilização do feromônio tem sido essencial no cultivo da planta. Desde que nós adquirimos a fazenda, nós estamos utilizando do produto. Tem muitas pessoas que deixaram até de fazer a plantação. Desenvolvemos casos em várias regiões do estado, no qual eles desistiram da plantação devido à alta perda da mortandade das plantas devido ao severo ataque do inseto. As plantas infectadas pela praga entram em estado de fermentação e putrefação, exalando odores que acabam atraindo os insetos vetores. Por isso, o método de controle mais eficaz é a redução da população através de iscas atrativas. Aqui nesta fazenda, por exemplo, de 13 anos do cultivo do coco, apenas 5 plantas foram perdidas para o anel vermelho, um dado que comprova a eficácia do feromônio e que se torna ainda mais importante na economia da cultura. As plantas convencionais, você demora 6 meses até que ele começar novamente. O coqueiro não, são de 3 a 5 anos até que ele venha a dar novos frutos. São de 3 a 5 anos de um investimento alto. E este resultado positivo, depois de anos de estudos dos professores e estudantes envolvidos na pesquisa, pode ser resumida em apenas uma palavra: satisfação. É que desta forma, cada um pôde contribuir para o desenvolvimento da ciência e assim fazer com que a universidade cumpra com seu tripé existencial: o ensino, a pesquisa e a extensão. Hoje nós temos a condição total, nós podemos fazer a criação do inseto, nós podemos isolar o material, nós podemos fazer a identificação totalmente aqui dentro desse laboratório. Então isso é uma vitória muito grande, não é? Porque a gente tem uma tecnologia, tem um conhecimento e esse conhecimento tem que ser revertido a proveito da sociedade. Muito bem, linda reportagem da Polani Santos. Muito obrigado a Polani Santos, a Paula Daniele, que é a nossa editora de imagens, que tem feito um trabalho espetacular. E eu falei da Paula Daniele e ela é a nossa editora de imagens, grande responsável pela reportagem que você vai ver agora e que também foi finalista de um Prêmio Nacional de Jornalismo. Esta reportagem conta a história do cyberseguro. A tecnologia está em tudo nas nossas vidas, mas a gente nem percebe que estamos também sendo vítimas dos hackers. Veja a reportagem Ameaça Hacker. Você está protegido? Este é o planeta Tecnologia. Um mundo conectado à internet, sem muros, grades, alarmes, vigilância armada, onde não há esconderijos, onde a vida online está sob a mira dos hackers, que querem roubar senhas, copiar números de cartão de crédito, transferir dinheiro, capturar imagens, disseminar fake news, as notícias falsas. O Brasil é um dos principais alvos dos ladrões cibernéticos no mundo. Os computadores brasileiros sofrem 60 mil tentativas de invasão por dia, aponta um relatório da Symantec, multinacional que desenvolve softwares voltados à segurança digital. A IBM e outras gigantes de tecnologia divulgou em julho um estudo em que as empresas brasileiras aparecem entre as mais vulneráveis aos cyberataques. A probabilidade de uma violação de registros no Brasil é de 43%. A média mundial é de 27%. O mercado securitário nacional estima que apenas 3 em cada 10 empresas se sentem ameaçadas pelos hackers. Tiago Lino, gestor de segurança da AIG, alerta com uma reflexão.
por que os empresários protegem os bens materiais e se esquecem dos ativos digitais, como o banco de dados. Nesses ataques, grande parte das empresas tinham antivírus e a engenharia por trás desses ataques é tão grande que esses antivírus, muitas vezes potentes, não conseguiram bloquear. Então, todos nós somos vulneráveis e, como eu falei antes, mais cedo ou mais tarde a companhia pode ser atacada. Então, existem aquelas companhias que já foram atacadas e aquelas que não sabem que já foram atacadas. Então, ataques acontecem diariamente, a cada segundo. No Brasil, não há uma lei que obrigue a empresa a informar que foi invadida por hackers. E o medo de perder a confiança do consumidor também inibe iniciativas espontâneas. Em Alagoas, os casos são frequentes. Este ano, o sistema da SMTT de Arapiraca foi hackeado. Em Maceió, um laboratório teve os dados dos clientes, incluindo os resultados de exames clínicos, roubados. O sequestrador digital cobrou resgate. A empresa diz que não pagou e conseguiu recuperar todas as informações graças à ação de uma equipe de segurança digital. O Brasil ainda não tem a cultura de proteger os seus ativos digitais e, na maioria das vezes, o internauta nem sabe ou nem se lembra de que pode ser alvo de um cybercrime. Mas, diante de tantos ataques e de tanta vulnerabilidade, o mercado obedece à lógica: novos riscos, novos seguros. O ciberseguro já encontra demanda no mercado brasileiro. A AEG foi a primeira a lançar esse tipo de cobertura no país, que por enquanto é só para empresas. A apólice de risco cibernético cobre danos aos ativos digitais, pagamento por sequestro de dados e lucro cessante, o prejuízo causado pela interrupção de qualquer atividade. Para Djaildo Almeida, diretor do Sincor Alagoas e da Jaraguá Seguros, os prejuízos com os crimes digitais são tão altos que ninguém pode achar que está imune. A gente não tem aquela dinâmica que o americano tem, por exemplo, que é pensar sempre no futuro. Se existe o risco, eu vou me prevenir. Então o brasileiro espera acontecer para que possa fazer um seguro depois. Então é isso que a gente quer, que a sociedade pense, tá? Que os seguros, de uma forma geral, o mercado segurador, ele tem vários produtos que garantem a tranquilidade do patrimônio do cliente. Então, por que não proteger? Por que não procurar um corretor de seguros e ver quais são os diferenciais daquele produto para que eu possa proteger meu patrimônio e o meu maior patrimônio, que são os meus clientes? Proteger os dados pessoais e a privacidade também preocupa o governo. Em agosto, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.709, que regula como as empresas do setor público e privado devem tratar os dados dos cidadãos. Mas a lei só começa a valer no início de 2020. O texto terá mais peso que o Marco Civil da Internet, responsável por regular o ambiente online desde 2014. Para Denise Ribeiro, advogada e professora da Escola Nacional de Seguros, a regulamentação é um indicativo importante do potencial desse mercado no país. Esse mercado ainda vai evoluir e, com essa evolução, há um incrível mercado pronto para ser explorado por várias vertentes, seja pelo campo do mercado securitário, com os produtos voltados para a proteção do patrimônio perante o risco cibernético, como também no próprio mercado jurídico, com toda essa análise da responsabilidade civil e, uma vez reconhecido a responsabilidade civil, do dever de reparar todo aquele que sofre um dano. Tá aí, muito obrigado mais uma vez a Paula Daniele. Vocês viram aí pela reportagem o quanto foi importante o trabalho da edição de imagens no resultado positivo muito bacana desta reportagem. Eu vou para o último intervalo desta segunda-feira, véspera de Natal, e volto já já apenas para me despedir de vocês com uma mensagem muito bonita. Eu volto em instantes.